Ok, agora dessa vez no capítulo 18 vem tratando a respeito de alguns tipos de uniões que são ilícitas. Semelhantemente, no 20 fala sobre esses tipos de uniões, mas com foco na, na aplicação da lei, na punição sobre esses tipos de relações abomináveis e outros tipos também. O que estava acontecendo? Um povo que estava sendo direcionado por Deus, que é o Criador de todas as coisas, e tem um planejamento que traz felicidade, vida, aquilo que o ser humano tem de mais íntimo em seu coração, e apesar da realidade atual desvirtuar isso, e muitas vezes as pessoas estão perdidas quanto ao tipo de caminho seguir, mas o originador de todas as coisas sabe o fim e sabe o caminho. Na verdade, ele já disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sintetizando todas as coisas da busca do ser humano nele mesmo, o originador de todas as coisas. E já no começo ele diz que o objetivo é diferenciar dos povos da onde a nação, os hebreus estavam escravizados ali e para onde estavam indo, que é ali a região de Canaã. Os cananeus, os descendentes de Cã, tinham hábitos desvirtuados, totalmente fora dos princípios e estabelecimentos que Deus proviu para seu povo. Tanto é que no verso 4 ele diz: não façam segundo o que vocês pensam, segundo seus juízos, mas segundo os juízos deles, de Deus. Tanto é que ele diz em outro, em outro livro, o profeta Jeremias, falando que os meus pensamentos são maiores do que os nossos, né? E os sonhos de Deus também são maiores do que os nossos. E o fim que ele quer dar é fim de paz, de alegria e de felicidade. Quando vai falar sobre um outro contexto, com a nação já estabelecida, mas que novamente o povo se desvirtuou dos princípios que protegem o indivíduo e a nação de uma forma mais completa. E diz: os meus estatutos guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor. E que uma relação de acordo, de aliança, de cumprir esses estatutos, estabelecimentos e guardar também esses juízos, ou seja, a forma de conduta em determinada situação. E ele diz aqui, com relação a alguns tipos de uniões, né? Estava querendo formar uma sociedade, uma nação, e o contexto familiar é muito importante, é o núcleo de uma civilização, de uma sociedade. Para que ela seja bem estruturada, então os indivíduos precisam estar aptos a formar famílias bem estruturadas. É que nem uma construção de um prédio. Se uma viga ela não está bem estabilizada, tem algumas leis que determinam para isso. Então, existem alguns princípios de estabilização que é baseado nas leis da matemática. Então, se for construir um prédio de qualquer maneira, com certeza ele vai ruir. E assim é a questão da formação da sociedade. Normas, princípios, regimentos, leis, estatutos, tudo isso conduz para uma relação mais bem estruturada. E quais são essas uniões que
Deus proibia. Aqui fala muito sobre descobertas de... Entre parênteses, aqui tem aquela... uma pequena ilustração sobre aquelas relações entre indivíduos. Pai, mãe gera filho, vê muito isso em biologia. E uma dessas questões está relacionado a isso, né? Naquela época, naqueles povos era muito comum a prática de incestos, e isso desestrutura bastante as relações familiares. Então, Deus já ordena a não descobrir a nudez de sua filha, de seu filho, de seu parente, de sua tia, seu tio. Essas advertências, elas também têm relações psicológicas. Os especialistas já dizem a respeito de como isso impacta logo na primeira infância, previne questões como abuso, e que isso acarreta para a vida inteira de uma pessoa, e gera dores, traumas, e modifica o pensamento da realidade em determinada situação, e isso realmente bagunça com o indivíduo. E, de certa forma, os princípios e estatutos de Deus são para proteger o ser humano. E essa descoberta de nudez, quando nos apresenta aqui, quando vai ver no radical, na raiz da palavra hebraica, que é a língua original na elaboração desses livros, vem falando sobre relações sexuais também. Então, essa questão de entre indivíduos da mesma família ter esse tipo de relacionamento totalmente desvinculado do que o já estabelecido lá no Gênesis, né? Então, isso deixa a estrutura familiar e social rompida. E quais são elas? Então, entre pai e filho, filha, mãe e filho, tia, sobrinho, tanto a questão do matrimônio, da confiança, questão das problemáticas que a gente percebe que pode acontecer. Não diz a respeito de uniões entre primos, não diz. E o nível de relacionamento aqui é de proximidade entre família. Então vai entre duas famílias, por parte do pai e irmãos do pai e seus descendentes, ali até em segunda instância, os filhos deles relacionados com dos outros. Mas relação entre primos não diz. A gente sabe hoje pelos especialistas em hemofilia que há uma probabilidade ainda de algum tipo de patologia relacionada à consanguinidade. Então, algumas doenças de caráter genética pode surgir através desse tipo de união, que é muita proximidade, o material genético é muito próximo. E a gente sabe que é interessante evitar, porque essa união pode gerar frutos, e os frutos são os filhos, e os filhos provavelmente vai vir com algum tipo de deficiência. Então, se quer
evitar esse tipo de... Pra você ver, né? Evitar esse tipo de problemática na vida. Não que um indivíduo seja, mas de trazer para o indivíduo que vai ser gerado uma situação que, com certeza, pais não querem que os seus filhos sofram, né? Então, esse tipo de união deveria ser, não é o que é citado aqui, mas é, pelo conhecimento atual do mundo, a realidade hoje não deveria ser promovida. Existem outras questões aqui que vem falando a respeito de outras uniões que são abomináveis, que nem são dessa parte aqui, um pouco mais desvirtuado. Como que isso acontece? Acontece geralmente por algum tipo de processo, pode ser advindo dessa realidade aqui, de abuso, de quebra de confiança no relacionamento, né? E da estrutura familiar. Então, se você for ver hoje com alguns estudos psicológicos, realmente as coisas constituem assim, o ser humano é formado de diversas partes. Uma dessas partes vem com relação à mentalidade, à psique humana. Então, a gente sabe que hoje questões relacionadas à pornografia e a outras relações ilícitas e aquilo que se envolve com essa realidade realmente modifica a mente do ser humano. Novamente, a gente tem visto hoje, nesse tipo de sociedade atual, que as pessoas elas se desvirtuam de si mesmo. Muitas vezes a gente tem visto alguns extremos de pessoas que acham aquela despersonalização, achando que agora elas são animais e vivem dessa forma. Então, são algumas características que ao longo do tempo as pessoas vão quebrando sua própria estrutura. A gente sabe que o ser humano, apesar de um pensamento muitas vezes dito como científico, mas que na verdade não é nem comprovado, e de uma evolução do ser humano, mas é, é visível, já é realmente perceptível que o ser humano, na verdade, só vai se degenerando cada vez mais. É só ver a história da realidade do mundo. Infelizmente, as pessoas têm ficado mais fracas. A gente consegue perceber isso com relação à teoria da, da termodinâmica, né? Dentro de um sistema, o que se faz ao longo do tempo é apenas degradação. Então, por si só, um material exposto ao tempo e a ação do calor, que é um tipo de energia que é abundante no universo inteiro. Então, a questão da degradação ela é irreversível. É só compara em diversas outras áreas também. Então, a modificação essa questão de mentalidade é muito, muito importante. Decisões também de procurar ver o fim das coisas. Aqui já fica alerta, né? Alguma prática desde a antiguidade. Quais são elas? União no período menstrual da mulher. Isso não era indicado, não é. Questões de sanitária, né? Saúde, principalmente alguns desses tipos de conduta, de purificação. Faço questão de medicina também, de como deve tratar nesse período. E no contexto histórico não tinha uma medicina avançada, já
já falava sobre isso, mas aqui está falando com relação à sexualidade mesmo entre homem e mulher. Nesse período não, a recomendação não que se ajunte. Outra questão, novamente, sobre a dedicação de crianças àquele deus, chamado de deus Moloque, questão de sacrifícios de crianças. Então, algo que era muito comum no paganismo, né? Então, isso abominável demais para Deus. E isso realmente é terrível. União, homem não se deitará como se fosse mulher. Aí diz que isso é abominação. Vai contra a natureza, né? Vai contra a natureza. Não se deitará também com o animal. Isso é confusão. É outra questão que realmente só vai aprofundando realmente isso está descaracterizando da realidade. A gente percebe essas coisas, mas esse não é o propósito. Nós fomos criados para algo melhor. Outra questão fala sobre a contaminação do que o ser humano faz, e isso reflete também aonde ele vive. Aí tá falando a questão da terra. E aí eles viviam. Hoje a sociedade vive, mas ali tinha mais proximidade com relação à agricultura, e a terra padece com isso também. Aí às vezes acho que é maldição, mas na verdade são condutas. As coisas são regidas por leis. Isso é muito interessante de saber. E existem alguns princípios. Funciona assim. Ninguém é perfeito, a gente sabe. Mas conhecer dessas questões e do próprio originador é assim que funciona. Então isso reflete a ordem. E seguindo esses princípios, a gente com certeza estará melhor assegurado. E fala a respeito de guardar esses estatutos, até mesmo aquelas nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E o objetivo mesmo é fazer com que o povo de Israel experienciasse essa realidade, né? O que diz o Senhor, ou seja, o melhor. Apesar de, é interessante porque vive numa realidade que diversos tipos de práticas pareciam comuns, mas esse não é o ideal de Deus. E Deus conduziu essa nação com o ideal que ele tinha proposto no coração. E experienciando isso também seria um meio de mostrar para aquelas nações também que algo que é melhor. A gente vê a prosperidade que teve, né? Em diversas questões. A gente sabe que de diversas questões com relação à terra, a terra daquela região até hoje batalhas envolvem, né? Tem questões petrolíferas e outras mais, questões de desenvolvimento da agricultura que a gente viu em outras questões aqui, a forma de manuseio da terra, questões de intelectualidade, para você ver. Até hoje, apesar de um povo pequeno, um dos maiores prêmios Nobel vem sempre de lá. Outras questões, até mesmo de tecnologia. Hoje em dia, diversas startups, empresas de abrangência mundial sendo desenvolvidas por lá, defesa, muitas coisas.
E Deus na frente, a gente vê mais avançando que eles não precisavam nem fazer muita coisa a não ser seguir o que Deus orientava, não? E tinha essa proteção. É, Deus sempre dá livre-arbítrio, mas sabe que existe um juízo sobre esses tipos de questões. Infelizmente, o fim também ele é real e a questão é de decisão, né? No caso de Sodoma e Gomorra, quais foram as questões que fizeram padecer aquela cidade inteira? Questões com esse dar-se em casamento, assim, essa libertinagem. E isso traz transtorno, às vezes, desde do período clássico da história, né, como se diz, a questão sobre hedonismo. As pessoas sempre buscam prazer, mas, sabe, não preenche. Sempre quer mais, mais, só que aí vai aprofundando naquela realidade, mas não preenche, sempre fica um vazio, entende? E as respostas fica à procura, sempre à procura de uma satisfação, mas aí é que tá, essa satisfação ela é plena em Deus, em Jesus, tá? Essa é a mensagem.